Bem-vindos a mais uma edição do podcast Rasgando a Planilha, um podcast que tenta encaixar uma vida numa planilha de treinos ou uma planilha de treinos numa vida. Eu tô aqui com a Fran. Oiê. E com o doutor Rodrigo Bodanese, triatleta, médico, coordenador da Fisiologia de Exercícios da PUC, pai, entre outras... como é que eu vou dizer, vitórias aí no triatlo, que a gente sabe que já fez várias provas, é bem conhecido aí no mundo dos triatletas, né, Rodrigo? A gente já viu bastante. Tá sempre no topo? Alguns anos de treino. Muitos anos. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigada por aceitar nosso convite. Queria agradecer o convite, que tinha sido feito lá em fevereiro. Antes do nascimento da tua filha, né? Daí o meu filho, João Vicente, veio um pouquinho antes da hora, a gente teve que reagendar e aqui estamos. Que bom. Tem uma gravidez entre o convite. Tem. Então, essa gravação aqui já está histórica. Faz tempo que a gente está querendo. Então, vamos lá. Bom, Boda, vou te chamar de Boda porque todo mundo te chama de Boda. À vontade. Né? Então, pra quem não sabe, tem 2 Bodas, né? Eu e meu irmão. Esse é o Boda 1, tem o Boda 2. E os dois são fortes e ganham provas. Eles se dividem o pódio, 1 e 2, 2 e 1 e assim vai indo. A gente, no triatlo, a gente fala bastante de 2 medidores, né? VO2 e HRV. Uhum. Eu nunca sei qual é o nome do carro lá, mas acho que é o mesmo. É isso aí. O que são eles, né? E eu, como atleta amadora, eu posso, assim, confiar tanto no Garmin, né? Ou, sei lá, em qual é ou na Whoop aqui, porque eles são bem diferentes um do outro. Eu tô usando os dois para testar a diferença. Eu posso confiar, ele me diz alguma coisa e ele serve para mim, que não sou ninguém, como uma métrica para eu entender a minha performance, eu talvez planejar o meu crescimento. Sim. Bom, então a gente está falando de 2 métricas que os smartwatches, em geral, eles começam a trazer para a gente colocar na nossa vida. São métricas... O VO2 é uma métrica bem conhecida já há bastante tempo. O VO2 ele sempre foi linkado à performance esportiva. O método tradicional de avaliação do VO2 é através de um teste cardiopulmonar de exercício, que a gente vai estar em algum ergômetro, geralmente esteira ou bicicleta, conectado a algum aparelho, através de uma máscara, que vai estar medindo os gases que a gente está expirando. Daí, a partir disso, a gente vai ter uma medida direta do nosso VO2 máximo. Historicamente, a gente tem fórmulas que tentam chegar nessa estimativa, fórmulas baseadas em frequência cardíaca, alguns testes de campo que fazem predição com testes máximos, e agora a gente tem os smartwatches trazendo isso e jogando números na nossa cara, que a gente às vezes não sabe muito interpretar, né? O que é 48, o que é 52, o que é 60. Sabe, né? Mas isso basicamente, o VO2 máximo é o consumo de oxigênio. Então é quanto de oxigênio eu consigo consumir no meu metabolismo aeróbico. É uma métrica que ela é muito boa, tanto para avaliação de performance, e hoje em dia a gente fala muito no VO2 como medida de longevidade também. E talvez ele seja um melhor preditor de longevidade do que um preditor de performance. Então, o VO2, o que ele está medindo? Então, assim, a minha capacidade cardiorrespiratória. Quanto que eu consigo pegar do oxigênio que está no ar, ele vai passar pelo meu pulmão, vai cair na corrente sanguínea, vai ser ejetado pelo meu coração, ele vai ser transportado pelas hemácias e ele vai lá no músculo que está trabalhando para gerar energia que vai fazer com que eu comece a caminhar, que eu comece a correr, e daí, quanto maior for a intensidade do exercício, maior o consumo energético que eu vou ter, então vai ser maior o consumo de oxigênio. E daí a gente tem alguns números que a gente vê para atletas amadores, a gente compara com os números, às vezes, absurdos que a gente vê com atletas profissionais. Ou com atletas amadores que são quase profissionais, porque se eu comparar com vocês, eu nunca mais vou treinar na minha vida. Nunca mais aumentou depois da asma. Nunca mais. É mesmo? Nunca. Isso é uma segunda pergunta. Segunda pergunta. É a próxima.
Mas assim, o VO2, via de regra, ele vai ser importante para qualquer pessoa. Então, se eu estiver falando de atletas, quanto maior for o meu VO2, melhor. Então, porque ele é o que vai medir qual é o meu teto do meu condicionamento cardiorrespiratório. Não necessariamente ele vai predizer com precisão a minha performance, mas via de regra, quanto maior for o meu VO2, melhor. Menos eu canso para fazer o mesmo exercício, digamos assim, que uma pessoa que tem um VO2 menor. É isso? Menos Provavelmente energia. tu consegue gerar mais energia. Entendi. Então, assim, a utilização do oxigênio para geração de ATP, que é a moeda energética celular, tu vai gerar mais energia quando tu estiver conseguindo utilizar mais oxigênio. Entendi. Então, se meu VO2 é menor, provavelmente eu vou depender mais de metabolismo anaeróbico e eu canso mais rápido. Então, se eu tiver uma capacidade cardiorrespiratória maior, eu consigo executar as coisas talvez numa velocidade maior e numa melhor performance. Entendi. E o HRV, que está relacionado à variabilidade cardíaca, ele tem mais valor? A gente vê aquele número no nosso Garmin e pensa 78. Esses dias eu vi alguém que estava me perguntando, tá, hoje o meu tá 44, isso é bom? Qual é a relação? Ela está relacionada com o sistema nervoso autonômico e o nosso sistema simpático-parasimpático. A gente já conversou com o Pedro da outra vez, né, nosso professor de yoga. Uhum. Que a gente trabalha lá o parasimpático depois do nosso treino de bike. A gente vai lá fazer um yoga para tentar dar uma baixada. Equilíbrio, né? O que ele quer dizer, Rodrigo? E ele é mais importante, entre aspas, que o VO2. A gente consegue ter mais dados do nosso estresse, da nossa performance? Eu acho que não tem, nesse caso, um que seja mais importante que o outro. Eles são métricas que são complementares. Tá. A variabilidade da frequência cardíaca, ele vai medir distância de milissegundos entre um batimento e outro. Então, assim, se eu estou batendo a 60 batimentos por minuto, para facilitar a conta, o meu coração ele não está batendo exatamente um batimento a cada segundo. Então, pode ser que um batimento caia a 62, e o outro a 58, outro a 57. E às vezes, a olho nu, se a gente pegar um eletrocardiograma, a gente não vai conseguir ver essa diferença, porque a gente está falando de milissegundos. Sim. O HRV, né, que é Heart Rate Variability, ele é uma métrica que avalia como está o meu sistema parasimpático. Tá? Então, o nosso sistema nervoso autônomo ele vai se dividir em dois braços. O sistema simpático, né, que a gente aprende no colégio, né, luta ou fuga, que vai estar bem ativo quando a gente estiver fazendo exercício, quando a gente estiver numa situação de estresse. E o parasimpático, que seria o descansar e digerir. Então, assim, se eu estou numa pós-refeição, pós-prandial, o parasimpático vai estar bem ativo quando estiver dormindo também. Se eu estou numa situação... E a gente sempre usou, né, a variabilidade da frequência cardíaca até para predizer doença, né? Então, assim, se eu pegar um Holter, que é um eletrocardiograma de 24 horas, eu vou ter a variabilidade da frequência cardíaca. E isso era um mau preditor em doenças como insuficiência cardíaca, que o paciente está num tônus simpático aumentado. Então, se eu tiver muita liberação de adrenalina, eu vou ter um HRV mais baixo, porque a variabilidade entre o RR, né, entre batimento e batimento, ela é menor. E quando eu estou com o parasimpático bem ativo, geralmente o HRV ele é mais alto. Quais são os erros na avaliação do HRV? É a gente tentar comparar o nosso número com o número do colega, porque isso não é uma comparação que seja válida. Ele é uma métrica que ela é nossa para acompanhamento longitudinal. Hoje em dia a gente tem os gadgets nos dizendo qual é o nosso HRV. E que nem a Fran está usando 2 tipos diferentes de smartwatch. E provavelmente ela deve ter 2 números distintos. Um apitou e o outro não essa noite. Então a gente tem que ter muito cuidado nessa avaliação. A maioria dos estudos que avalia o HRV como preditor e como métrica útil para acompanhamento longitudinal,
ele tem um protocolo de medição. Tu acorda antes de ir no banheiro, antes de tomar café, tu fica deitado, tu coloca uma cinta que vai pegar o impulso elétrico mais preciso e tu vai ficar ali paradinho durante 5 minutos, tu vai excluir o primeiro minuto e daí tu vai ter aquela medida certinha e daí tu vai utilizar a medida daquele dia. Só que isso, pra gente que tem que sair cedo para treinar, esses 5 minutos eles são preciosos para te pegar e botar uma cinta. Será que isso realmente vale a pena? Será que isso vai mudar o meu dia? E a gente tem os relógios nos avisando. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter um asterisco no HRV como uma métrica que a gente vai respeitar, com certeza. Se a gente for usar sempre o mesmo. Não comparar equipamentos diferentes. E utilizar isso como uma métrica para avaliação de performance. E daí tu vai ser mais um dado para te entender com as tuas percepções subjetivas se aquele realmente é um dia. Porque assim, tem até um aplicativo, né, que é HRV for Training, que ele seria um aplicativo que diz, teu HRV está muito baixo, tu está passando por muito estresse, e daí tu pode pensar, putz, eu treinei demais. E quando a gente pensa, né, no HRV para atletas, a gente está falando como é que eu vou extrapolar de um atleta profissional. Não, ele treina, come, dorme, tenta ficar pronto para o dia seguinte. Se ele está fazendo uma carga de treino muito grande e não está conseguindo se recuperar, provavelmente, cronicamente, com o passar do tempo, o HRV dele vai começar a ficar mais baixo, na linha dele de normalidade, e talvez ali seja ligar um sinal amarelo para ver assim, olha, eu tinha um intervalado hoje, talvez seja melhor eu fazer uma rodagem para eu tentar equilibrar o meu sistema nervoso autônomo. Para os amadores que têm trabalho, o teu corpo ele não entende se o teu estresse está vindo do treino, tá vindo da noite mal dormida porque teu filho acordou e estava doente, porque tu teve uma reunião importante no trabalho, porque tu tem um prazo para entregar. Então, o estresse ele é o mesmo, o teu corpo não entende é o como estresse físico apenas, ele vai contabilizar como um estresse. Então, isso aí vai mudar o que o teu sistema nervoso autônomo está lendo. Então, assim, eu acho que tudo que a gente puder utilizar e utilizar o que é feito com os atletas profissionais é válido para a gente tentar melhorar a nossa performance atlética. Porque por mais que a gente possa... eu sou um amador, não tenho grandes ambições. Mas sim, tu pode não ter a ambição de ir para o Mundial, ganhar um Mundial e ir para o pódio. Mas tu quer ser melhor do que tu foi na última prova. Tu quer ser melhor do que tu estava. Porque senão não tem muito sentido tu acordar todos os dias. Então, assim, a real competição do amador é tu contigo mesmo. Então, assim, ter uma evolução constante ao longo dos anos. E eu acho que entender as duas métricas e utilizá-las no dia a dia, eu acho que é super válido, só que a gente tem que saber as limitações que os métodos eles estão nos dando. Falando em limitação, faz tempo que eu faço um acompanhamento com cardiologista, porque eu tenho prolapso da válvula mitral. E ele me disse, a tendência é que tu tenha um batimento um pouco mais alto quando tu faz algum tipo de esforço. E eu vejo assim, eu fiz agora Timbó, Pomerode, sabe? Eu fiquei 4 horas. E a minha média foi 186 de batimentos. Mas eu tava conversando. Pra mim, 180, 182, assim, é tranquilo. Isso impacta nesses dados aí porque o relógio não sabe que eu tenho isso. Isso impacta nesses meus dados ou não? Ele vai me dar uma média minha com base nessa minha... Porque daí eu vejo que a minha variação, ela é muito bizarra. Né? O que ele mede, assim, de batimento em descanso é 49. Daí o meu gráfico de picos era 200 no começo do ano, agora tá 189. Tava vendo no Twin Peaks esses dias com o Vini. Então, assim, ele mesmo tendo uma variação tão grande, né, e eu faço um esforço, ele sobe um monte, só eu parar de fazer esforço, ele baixa lá para 120. Ele entende isso ou ele vai fazer uma média com base nisso e vai me dar um número meio aleatório, mas que é o meu? Falando do Garmin especificamente, ele vai utilizar a tua frequência cardíaca do esforço como uma medida de carga interna, que é o que o teu corpo está realmente fazendo de esforço,
e vai parear isso com watts ou com pace e vai utilizar isso para estimar o teu VO2, por exemplo. Tá, entendi. Então tem a ver, era a segunda pergunta, tem a ver com o pace. Isso impacta o meu pace? A frequência cardíaca em si não, mas a estimativa do VO2 sim, tá? Mas tem uma seria individualidade muito grande entre pessoas e frequência cardíaca. Então, Já assim, botei. talvez seja uma pessoa que tem uma frequência cardíaca naturalmente mais alta e a gente tem que aprender a lidar com isso e tentar entender as tuas zonas, o que é talvez o teu primeiro limiar ventilatório, teu primeiro ponto de quebra metabólica seja com 170. E tu fique bem ali numa zona sublimiar, um pouquinho abaixo da tua descompensação metabólica total, com 185 e pra ti tá bem. E não significa que ela não esteja treinada. E não significa que tu esteja numa altíssima frequência. intensidade. Isso é muito ruim, porque às vezes eu olho e daí, sei lá, tu tá pedalando, tá? E tem gente que usa o relógio, não usa o ciclocomputador. Daí tu olha pro lado, assim, a frequência da pessoa tá 110. Eu olho, a minha tá 172. Eu fico, ai, gente. Ela tá na roda e tu não. Pode ser também. Não, às vezes é tipo, parece que eu não tô treinado o suficiente. Daí isso faz com que daí tenha, né, a gente não pode se comparar, blá, blá. Mas a gente se compara, a gente sabe que eventualmente a gente se compara. Daí parece que o meu treinamento não tá dando certo. Parece que eu não tô ganhando performance cardiorrespiratória. E daí não me dá vontade de continuar. Mas acho que daí realmente tu tem que realmente ver se o Psicólogo. teu treino... Não, e tu tem que ver se ao longo do tempo tu tá evoluindo para essa mesma frequência. Eu corria 170 batimentos no ritmo de 6 minutos por quilômetro, agora eu consigo correr a 170 batimentos num pace de 5,30. Tu evoluiu. Em termos de velocidade, sim. Na bike também, né? Mas, cara, eu não consigo baixar minha frequência. Daí eu me canso muito. Chega uma hora que se sobe de 180, daí é morte. Daí tem que ver se tu... Daí são N fatores. Tô tentando fazer uma consulta aqui. N fatores a avaliar, né? Até se tu realmente tu consegue fazer os treinos leves, realmente leves. Porque assim, às vezes é difícil a gente botar na cabeça e botar assim, tipo, hoje é leve. Eu vou correr 1 minuto mais lento do que eu tava, porque eu quero manter a frequência baixa. É difícil de manter. Pra mim é muito difícil, porque ela sobe muito fácil. Agora tá bem até, tá 78. Não, Mas é alta pra tua parte. E daí, então, já pegando esse gancho, né? Então, falando sobre o HRV, ele pode ser influenciado pelo estresse emocional, estresse físico, né? Então, tá com algum problema familiar, tá com preocupação no trabalho, uma reunião. O que mais que a gente pode... O que mais acontece conosco que influencia esse valor e que a gente pode adaptar os nossos treinos naquela semana, por exemplo? Fazer um treino mais intenso e outros treinos mais leves, mais moderados, por um período, até que a gente consiga se readaptar. O que a gente poderia fazer? Uma delas eu sei que influencia, que é o sono, que a gente sempre fala de sono aqui. Então, e o que mais? Vamos lá, se a gente quiser pensar em treinamento, sempre que eu fizer um treino intenso, entenda-se que eu vou trabalhar... se eu trabalhar em gráfico de 5 zonas, E4, C5. Vou estar trabalhando segundo limiar, vou trabalhar com acidose. Eu vou estraçalhar o meu sistema nervoso autônomo. A tendência é que nesses dias, ou muito longos ou muito intensos, o meu HRV dê mais baixo. E talvez eu precise de alguns dias de baixa intensidade. Se eu trabalhar abaixo do primeiro limiar, eu praticamente não tenho nenhum distúrbio do meu sistema nervoso autônomo. Por isso que existe uma periodização e por isso que a gente não faz treino forte todos os dias. Para a gente conseguindo adaptar. Se eu estou dormindo mal, não chego em estágio de sono REM, não faço sono profundo, provavelmente o meu HRV vai estar baixo. O que eu acho, assim, mesmo a gente pensando que talvez as medidas dos relógios elas não sejam 100% precisas, porque a gente está falando de um sensor óptico que está tentando pegar através de um LED diferença batimento a batimento, mas assim, eu observando na prática, por ser usuário, eu não guio meus treinos por isso, mas assim, o que eu mais vejo, assim, que eu já tive que estraçalha o HRV é infecção,
Alguma, assim, tá com alguma infecção, infecção de via aérea, infecção urinária, qualquer coisa que seja, Sou muito se tiver fechada. febre, tu vai ver, assim, que o HIV, e às vezes ele é uma medida um pouquinho mais precoce dos sintomas que tu tá tendo, assim, tipo, tu já acorda meio estranho e tu vai assim, putz, que o HIV, assim, é um sinal de alerta que alguma coisa não tá bem, assim, principalmente se tu olhar, assim, que tu não fez nenhum treino muito intenso. Uhum. E a segunda coisa que destrói o HIV é o álcool. Ah. Então, assim, se tiver usando o relógio um dia, assim, e tu te passar na bebida, pode ter certeza que no dia seguinte tu vai acordar com HIV metade do que tu tava. Então, assim, isso é uma das provas que talvez pode ser pelo que o álcool atrapalha o sono, tu não vai descansar bem, tu vai estar naquele dormindo completamente agitado, mas tu vai ver, impacta diretamente o HIV e demora alguns dias ele voltar para a linha de base. Então, as duas coisas que eu acho que são úteis, então, assim, monitorar carga de treinamento, monitorar se eu não estou com uma carga muito grande, algum quadro infeccioso, acho que é válido. E, de novo, teus números, o teu medidor, não adianta mudar de medidor e querer comparar números. Bastante Eu coisa. acordo às 4. Daí vou fazer treino de tiro de bike. Daí eu trabalho das 8 às 18. Depois eu dou aula das 19 às 22. Nas e eu terças ainda- e nas quintas. Nas terças e nas quintas. Na quarta ela faz podcast. E eu ainda tenho asma. Eu tô ferrada, cara. Eu tenho que, sei lá, dormir só. Mas ganhou a prova de Tarumã, e só não Ganhei, ganhou o ganhei finalzinho terceiro, porque não triste. tinha alguém berrando pra tu acelerar, né? Eu não tinha mais pulmão, cara. Essa era a minha outra pergunta. Essa é a pergunta de milhões. Como que eu melhoro a minha asma, abaixo os meus batimentos cardíacos, aumento o meu HRV e o que é limiar? Porque eu também não sei o que é limiar. A Fran sempre fala pra mim assim, Rodrigo, eu tenho perna, mas eu não tenho mais pulmão. Eu aguento. Eu fiz a prova de Tarumã do autódromo e a gente largou uma fuga ali com 3 meninas, e a gente fez a prova inteira juntas. Era 40 minutos mais uma volta. Nos últimos 200 metros. No Era sprint, uma lombinha de 5%. Elas baixaram a cabeça, me olharam e eu dei tchau pra elas. Porque eu não tinha... Eu tava em 199, a minha perna tava sobrando, eu não fiz força em nenhum momento, mas eu não tinha pulmão. Eu comecei a pensar, meu Deus, vou infartar, tô sentindo, não consigo. Como é que eu faço pra melhorar o meu pulmão e ele estar de acordo com a minha perna? Senão eu vou parar de treinar força, porque pelo menos equilibra. Primeiro tem que ver como é que tá o teu tratamento da asma. Como é que tá a questão... Doutora, eu tenho que cuidar. Como é que tá a questão dos inalatórios, se tem alguma coisa, se eventualmente se tu continua fazendo broncoespasmo induzido por exercício, ou se realmente a gente tá falando de... Tu tá não tendo uma percepção de que tu já tá há muito tempo em acidose e tu tá... Não sei o que é acidose. Tu tá hiperventilando, tu tá usando muito a tua musculatura ventilatória, mesmo que tu não esteja sentindo aquela queimação na perna. Entrando em fadiga. Mas tu já tá em fadiga há muito tempo. E daí a gente vai entrar numa outra valência, que é a durabilidade, né? Se tu pegar depois de um tempo, né, de prova, tu ainda conseguir fazer um sprint, fazer um tiro, que daí isso é questão de avaliar treinamento, avaliar se a tua asma, e daqui a pouco a tua asma é uma asma ruim mesmo, e daí é uma limitação pulmonar que tu tenha, que daí Ela a gente ruim tem que aprender a lidar com Não. Não é não. Oh, tô tentando... Tô tentando achar um Eu motivo. tô tentando levar a Fran pra pista, pra ela parar de dizer que o pulmão dela não funciona. Mas eu tenho asma, não posso correr na pista com carvão. Não posso. Essa é a desculpa dela. Entre outras. Então ela vai pro 7. É que o 7 não tem companhia. Mas uma coisa que a gente fala bastante é assim, qual é a diferença, agora assim, pensando em um período de off-season, né? Fiquei 2 semanas de férias, não treinei, voltei a treinar. Esse é o cenário 1. Cenário 2, me lesionei, fiquei 3 meses, 6 meses parada. Continuei alguma coisa de cardio, né, uma musculação.
voltei nos 2 cenários, né? Uhum. O que volta mais rápido, né? O sistema cardiovascular, o sistema musculoesquelético, e se tem diferença nesses períodos. Acredito que tem, né? Porque 2 semanas é pouquinho, mas a gente já sente. Depende, né? Eu sinto bastante. Mas já sente, né? 2 semanas, para nós, treinando todos os dias, já dá um impacto, né? E qual é o tempo que a gente demora, assim, para tentar adaptar os 2 e continuar, e voltar a treinar com uma planilha estável para uma prova? Assim? Bom, primeira situação. Então, parei, tirei 2 semanas off, não treinei nada. A gente volta parecendo que nunca treinou, tá ofegante, mas com um pouquinho de paciência, 10 dias, 2 semanas, a gente já começa a se sentir gente de novo. Então, essa situação, acho que a gente não vem de uma lesão, acho que acho que o cardiorrespiratório sempre volta antes do músculo esquelético. Então, assim, sempre que tu voltar, e se tu colocar um volume muito grande, a tua chance de lesão e a tua dor muscular vai ser muito ruim. Então, assim, a adaptação muscular, principalmente a corrida, né, quando a gente vai falar de impacto, que é onde mais a gente sente, né? Então, assim, o retorno, geralmente, do ciclismo ou da natação não é tão penoso. Talvez no início ali, a questão de capilarização, da entrega de oxigênio para a célula, função mitocondrial, respiração celular, isso a gente perde, mas a gente ganha relativamente rápido. Em 2, 3 semanas já está muito próximo do nível que tu parou. Tá? Isso é uma coisa. Se eu tenho uma fratura de estresse que não deixou correr, eu tive uma lesão tendínea que não deixou correr, e eu consegui continuar fazendo natação e ciclismo. Então, provavelmente, toda questão, principalmente cardiopulmonar, fica mantida, porque eu estou utilizando musculatura acessória ventilatória, eu estou utilizando o meu pulmão para trabalhar e ter a difusão dos gases, o meu coração está trabalhando, está bombeando sangue. Então, isso aí a gente provavelmente não tem muito pouca perda, por isso que o cross-training ele é interessante, assim, principalmente para quem se lesiona muito na corrida e quer aumentar volume, colocar alguma coisa que seja com menos impacto ou sem impacto. Só que quando eu volto de uma fratura de estresse ou de uma tendinite, uma lesão tendínea, essa questão, principalmente osso e tendão, são áreas do nosso corpo que são muito pouco vascularizadas. Então, se eu tenho pouca entrega de energia, eu tenho pouca retirada dos metabólitos ali, isso demora para se organizar. Então, se eu tenho uma lesão do tendão, todas as fibras do colágeno para se realinharem e funcionar direito, demora. Se eu tenho um edema ósseo, se eu tenho uma fratura de estresse, até aquele líquido sair realmente de dentro do osso, é uma coisa que leva tempo. E é uma coisa que, fratura de estresse é uma coisa que é estranha, assim, porque tu não pode dar impacto, mas tu precisa dar impacto para ter a calcificação de novo. Então tem que ter muita paciência, porque a gente fica muito pronto antes do ponto de vista cardiorrespiratório, e se a gente voltar muito rápido, a gente lesiona de novo na mesma área. E isso vale muito para quem faz a migração, não estou nem falando de lesão, mas historicamente nadadores que saem de muito tempo de natação e vão para o triatlon, toleram um pouco o volume de corrida e se lesionam mais. Então, essa questão de adaptação óssea e tendínea e músculo tendínea é mais lenta. A gente estava conversando com o Tarcísio hoje sobre isso, né? O fisioterapeuta. Nosso físico. Que eu falei assim, tá, mas já tô boa, minha toma tá boa, eu me sinto bem, já tô correndo bem. E ele falou pra mim assim, não, agora, pra tu fazer o que tu faz, atendendo consultório, operar, tu tá ótima. Mas pra fazer o que tu quer, que é um meio Iron, uma maratona, tu precisa de tempo, né? E daí eu falei assim, quanto tempo, né? Qual é o período que eu preciso, assim, para me adaptar para uma prova em termos cardiovasculares, assim? Eu preciso, quero fazer uma prova, comecei triatlo
faz 6 meses, quero fazer um 70.3 no final do ano, um ano depois. O que não é raro, né? Que é o que É. acontece bastante, que é cada né? vez mais frequente, quer dizer. Não quero Exato. passar pelo sprint, não quero passar pelo Olímpia, eu quero fazer um 70.3 ou um Iron. Coração, ali, uma avaliação com cardiologista, tudo ok, mas tu vai exigir o quanto de carga nessa parte cardiovascular e musculoesquelética. Existe um período, a gente teria que fazer uma avaliação mais a fundo, um teste de esteira, para estar seguro, porque é muito estímulo. Uhum. Não, acho que antes de começar qualquer atividade física programada regular e que a gente vai exigir do nosso sistema cardiovascular, uma avaliação pré-participação ela é essencial. Então, assim, se a gente está falando de risco real de óbito, né? Isso. Então, assim, se eu tiver Nesse nível. alguma doença cardíaca ali que está silente, que eu não sei que eu tenho, seja genética, seja adquirida, às vezes o exercício não é compatível com ela. Ou a carga de exercício que eu pretendo fazer não é compatível com uma patologia que eu tenho e eu não sei. Então, assim, se tu nunca fez um eletrocardiograma na vida, se tu nunca foi para uma esteira fazer um teste de esforço, eu acho que tá na hora de fazer. Então, assim... A partir de que idade tem que fazer? Porque a gente vê gente bem jovem, né, entrando no esporte, triatlo, na né? corrida, né? Na corrida, principalmente. Quando tu começar. Se tem 18 anos, 15 anos. Então, assim, se tu vai fazer um esporte... Via de regra, assim, se tu fosse... Aqui a gente... se a gente pegar país, assim, que colocou um protocolo... A Itália botou que para fazer educação física, todas as crianças de 12 anos no colégio tinham que fazer um eletrocardiograma. Eu corri lá, eu tive que levar um atestado do meu cardiologista que eu podia correr. 15 quilômetros. Uhum. Então, assim, via de regra, todo mundo que vai fazer treino sistemático com o objetivo de melhorar a performance tem que fazer. Nem que seja só um eletrocardiograma, como é o que sugere a nossa diretriz. Uhum. Se na anamnese ali tu tem baixo risco, tem um eletro normal, via de regra tu tá liberado. O teste ergométrico ou o teste cardiopulmonar, ele vai acrescentar uma avaliação de risco. Mas, no mínimo, um eletrocardiograma. Então, avaliação médica pré-participação para evitar desastres. Morrer. Que é o pior dos desastres. Tu pode ter uma parada cardíaca que vai ser ressuscitada. Mas tem acontecido bastante, né? A gente vê cada vez mais, né? Eu acho que tem cada vez mais notícias, tem cada vez mais provas, tem cada vez mais praticantes. Correndo, né? Mas, assim, acho que, não sei se estatisticamente mudou muito o número de pessoas que morrem para número de praticantes. Mas eu acho que essa avaliação, ela é 100% necessária para a gente fazer um esporte com segurança, né? Porque, vamos lá, a maioria das pessoas que está ali está porque quer um estilo de vida saudável, quer saúde, e tá bom. Quer se desafiar, quer melhorar seu tempo, mas ninguém tá ali para ganhar dinheiro, porque tem vida por fora, né? Grande maioria das pessoas que correm. Sim. Tu tem visto no consultório mais pessoas procurando, assim, em termos de... Sobretudo depois cuidados, assim. da morte na meia maratona de Porto Alegre. Mais gente se preocupando, assim, porque precisou um guri de 20 anos morrer para alertar que a pessoa pode ser completamente assintomática e a morte súbita é o primeiro sinal da doença. Então, acho que é válido, assim. E tem alguma doença, assim, ou algumas doenças que tu diga, que apareça no teu consultório e diga, não, tu não pode, em hipótese alguma, fazer um endurance, né, ou qualquer atividade que tu fique mais tempo exercendo o exercício em si, ou tem pouquíssimas atividades, só se situações. O cara tem, né, sei lá, sopro no coração, nem sei se sopro é uma coisa que existe. Alguma formação. O que tem lá, o buraco atrás do coração. Eu sei que isso também tem um cara que morreu esses tempos que tinha um buraco atrás do coração. Mas eu descobri, fui atrás. Tem alguma doença, assim, que não se deve fazer, ou assim, que se tu proíba, assim, que tu né, proíba, e se tu tem... que tu pode controlar, mas daí tem que ir no cardiologista de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. A grande maioria das doenças, elas são compatíveis com algum tipo de esporte. Daí a gente tem que entender que carga que a gente vai poder liberar
esse paciente. A doença mais prevalente, que vai aparecer no consultório, que a gente vai lidar e tentar entender qual é o risco, é a doença coronária, né? Eu tenho uma placa de gordura na artéria do meu coração que causa algum grau de obstrução, e às vezes esse grau de obstrução não é tão importante para eu colocar um stent, não está causando isquemia nos testes que eu faço, mas será que uma placa que obstrui 60% do meu vaso eu consigo fazer com segurança uma maratona? Eu consigo estratificar esse risco num teste de esteira de 10, 15, 20 minutos e saber se vai gerar isquemia ou se na terceira, quarta hora da maratona isso gera isquemia? Então, assim, a doença coronária sempre é um desafio. Obviamente, ela é mais frequente depois dos 40, 50, 60 anos. Tem a ver com a alimentação? Hábitos é disparado o que mais muda. Então, tem a ver com alimentação, tem a ver com excesso de peso, com diabetes, hipertensão, colesterol alto, história familiar. Então, assim, é uma doença que ela é multifatorial. História familiar, então, essa herança genética fala muito, e colesterol alto geneticamente herdado também fala muito, que essas pessoas elas têm doença mais precoce. Obviamente que a gente, mesmo nos meios de endurance, a gente vê ainda muita gente correndo com sobrepeso, e às vezes começou a correr porque está com sobrepeso, e muitas vezes começou a correr porque veio de anos de maus hábitos, de má alimentação, sobrepeso, e essas pessoas talvez sejam as que precisam mais fazer uma avaliação, porque são as que estão sob maior risco. E a gente vai ter nos jovens algumas doenças genéticas herdadas, algumas miocardiopatias, né? A gente pode falar em cardiomiopatia hipertrófica, pode falar em cardiomiopatia ritmogênica, que daí são doenças que, na cardiomiopatia hipertrófica, os graus de proibição eles estão mudando, porque a gente tem algumas evidências novas que talvez a doença não seja tão letal quanto parecia, mas a gente tem que ter esse risco muito bem estratificado. Mas a gente tem doenças como a cardiomiopatia ritmogênica que, das doenças, assim, que tu pegar assim, não, cara, tu não vai fazer porque tu vai acelerar a progressão da doença, o risco de morte súbita ele é muito grande. Então, assim, não. Aí tem algumas outras canalopatias que daí tu começa a pensar e ver, assim, mas acho que de cabeça seria isso, mais ou menos. E algo que acho que mais desafia no dia a dia é a doença coronária, porque é a mais prevalente. Entendi. Então, o certo seria, se tu tem algum tipo de doença, tu juntar o teu cardiologista com o teu treinador e ver o que dá para fazer, né? Isso. E vai ter gente que a gente vai dizer assim, eu quero que tu treine, mas eu quero que tu vá treinar num lugar monitorizado, que tenha um desfibrilador, nem que seja por um tempo, assim, vamos ver como é que tu vai responder. Sim. Então, tu tá ali num centro de reabilitação com um fisioterapeuta que tem treinamento em BLS, né, suporte básico de vida, para caso tu tenha uma intercorrência, tu seja atendido. Basicamente, se precisar ressuscitar. Exatamente. Se tu tiver uma parada cardíaca, tem alguém para te atender. Então, coragem. Assim, tem doenças... Eu acho que eu preferia não fazer. Coragem. Mas daí às vezes assim, tu vai entendendo quais são os teus limites e tu vai criando isso. Daí tu faz o teste, daí tu vê qual é o teu limiar de treinamento. Eu vou botar toda a culpa no meu coração e no meu agora. É só isso. E em termos de longevidade, assim, a gente vê pessoas sempre em ciclo, né? A gente conhece algumas pessoas que engataram 3 Ironman, assim. Tem amigas que já fizeram. Ciclo, para quem não sabe, é um período tempo de treinamento para uma prova específica, né? Por algumas semanas, né? Que isso tenha individualizado, né? Tem gente que precisa talvez de mais ou não, nunca fiz um ciclo tão grande. Mas em termos de longevidade cardiovascular, assim, tu está sempre nesse ritmo de intenso, porque são 12 semanas, mas não são 12 semanas de base, são 12 semanas com 8 fortes, talvez 4 de base. Para a questão de longevidade, isso é saudável? Essa é a minha pergunta. É saudável fazer 3 Ironman por ano? Tem até um vídeo de um cara aí, que sei lá quem é, que ele diz que os atletas profissionais, eles morrem antes porque o coração endurece, de tanto que ele treina.
Hipertrofia, né? Ele fala endurece. Tá bom. Fica rígido. Bom. Como dizer que não sem ser grosso? Não, assim... Sem chamar de burra. A gente já tem vários estudos que mostram que o esporte de alto rendimento, ele não deixa a gente morrer mais cedo. Então, tem estudo com atleta olímpico, que vive mais que a população geral. Tem estudo com ciclistas do Tour de France, que talvez seja as pessoas que sejam mais treinadas sucessivamente com horas longas de treino na história, né? Então, assim, tu colocar teu corpo numa prova de 21 etapas em 23, 24 dias, tu gera um estresse muito grande e a questão de treino para essas provas, né? Então, eu acho que não tem essa relação entre esportes de endurance de longa duração e mortalidade precoce. Isso não existe. Realmente, essas pessoas têm VO2 mais alto e vivem mais. 6, 7 anos a mais que a população geral. O que a gente vê e a gente começa a ter mais estudos, a gente começa a falar um pouco mais sobre alguns possíveis efeitos nocivos do esporte de endurance ao longo dos anos e falando não necessariamente em longevidade em termos de anos de vida, mas algumas alterações que a gente pode ter de problemas cardíacos a longo prazo. Um problema que é bem estabelecido, que a gente sabe que esportes de endurance eles podem causar arritmias, né? Principalmente a fibrilação atrial, que é uma arritmia que ela é ruim porque é uma das principais causas de AVC isquêmico. Obviamente que se a gente não tem outros fatores, o risco de AVC não é tão grande, mas assim, pelos anos de treinamento, remodelamento do átrio das câmaras cardíacas, alguma alteração elétrica que tem ali, a gente tem essas arritmias de maior risco. Está se questionando agora a relação entre esportes de endurance com doença coronária e muito se vê e muito se fala que talvez o exercício, principalmente nesse nível, ele não tenha um efeito protetor, que nem o exercício moderado na prevenção da doença coronária. Mas eu acho que tem muito da questão da gente não tratar fator de risco de atleta, né? A gente olha o atleta, tá com um colesterol, tá 250, o LDL é 180, mas é atleta. Atleta, então não vai ter problema, precisa. É atleta. A pressão no consultório tá 140 por 90, não, mas é atleta. Então a gente tende a achar que o exercício ele acaba eximindo a necessidade de tratar alguns fatores de risco tradicionais. Então, eu acho que em termos de fator de risco para doença cardiovascular futura, tem algumas coisas. Questiona-se fibrose miocárdica, que é certo. Fibrilação atrial, questiona-se doença aterosclerótica, fibrose miocárdica, se essa fibrose do atleta ela é nociva ou não, a princípio não. Então, são coisas que a gente vai, com o advento de novos exames, né, ressonância cardíaca, se a gente começar a fazer ressonância em todo mundo, talvez tenha um pouquinho de fibrose e talvez isso não seja problema nenhum. Mas são coisas que a cardiologia do esporte é uma especialidade relativamente nova e em franca ascensão. Sim. Tá? Não é nova porque tem estudos há muito tempo, mas a ascensão dela é muito grande, então cada vez mais estudos. Então, acho que o conhecimento está sendo formado. Então, pode ser coisa que eu fale aqui daqui 5 anos não seja mais verdade. Entendi. Os benefícios superam os riscos. Hoje em dia, certamente, o benefício supera o risco. E se a gente pensar em longevidade no esporte e ciclos atrás de ciclos, eu acho que sempre que a gente conseguir ter uma modulação melhor entre períodos de bastante foco e períodos que eu não vou precisar dedicar tanto, principalmente quando a gente fala de Ironman, né? Porque um ciclo de Ironman, ele toma muita parte da tua vida, né? Então, assim, na tua convivência do final de semana, treinos de 7, 8 horas num dia. Então, assim, acho que a longo prazo, se isso está te fazendo bem, entrou bem na tua rotina... Consegue se organizar, né? Exato, assim, daqui a pouco tu não deixa é solteiro, mão, né? não tem filho,
e é o teu momento de convivência com os amigos, eu acho que vai ser algo que tu vai curtir e vai ser legal. E talvez daqui 2 anos tu vai pensar, putz, como é que eu fiz isso? Eu era louco. Sim, sim. Mas Depende eu acho do teu que, momento de ver, né? acho que é muito dependente de como tá a tua cabeça e se tu tá gostando daquilo. Então, assim, quando a gente começa a treinar por obrigação, ou colocar ciclo atrás de ciclo, porque ou quer provar alguma coisa para alguém, ou tu quer provar para ti mesmo, daí acho que já começa a entrar numa coisa mais, porque assim, o esporte, via de regra, ele tem que ser algo que tu tá gostando de fazer. Sim, prazeroso, Assim, né? Senão fica Senão tu não sofrimento, acordaria né? às 4 da manhã. Exatamente. Ah, tem uma rotina puxada, mas acorda às 4 da manhã. Tu faz porque tu gosta. Exatamente. Às vezes não tanto, mas sim. Mas daí Vamos? Assim. 4 da manhã. Acho que tu não tá sempre animada. Mas assim, é ruim acordar, mas sempre que tu tá lá é bom. Exato. Um dia que outro não é. É verdade. E tu mencionou, né, que os ciclistas, eles têm um VO2 mais alto, e o do Pogacar, ele é famoso, né? Não vou dizer qual que é, porque eu vou errar com certeza, mas é famoso. E tu mencionou que tem uma expectativa de vida de 6 a 7 anos acima da população. O que é que número é um VO2 normal, um VO2 de um atleta amador e um VO2 de um atleta amador premium, vai? Não vão nem chutar E um os VO2 ruim de uma pessoa que, É, né? Que daí que seria um risco, né? que tem um problema, uma pessoa normal, um atleta amador e um atleta amador. A gente vai ter que pensar e estratificar isso por idade, né? Porque o VO2 ele é muito relacionado com idade. Então, se eu pegar pessoas no seu prime aí, 25, 30 anos, que é o que a maioria dos atletas profissionais vão ter, e vai ser os números que a gente vai pegar. Então, assim, se eu pegar um atleta profissional, ciclismo, triatlon, que vai ser bom, vai estar num Pro Tour, vai ser um atleta, geralmente a gente vai estar falando de números de 80 para cima, alguns acima de 90 medidos, mas sempre esses assim muito altos e assim, até nas medidas a gente bota alguns asteriscos. Assim, geralmente vai oscilar entre 80 e 90. Talvez se tu trouxer um corredor de longa distância, a gente vai estar na casa dos 270 e 80. Maratonistas bons. Atletas amadores que vão ter boas performances, provavelmente a gente vai girar em torno de 60 até 70. 55 a 70 seria um bom VO2 assim, para eu ser competitivo num field amador e ter uma boa prova. A maioria dos atletas provavelmente vai se situar entre 35 e 50. Tá? Mulher sempre um pouquinho mais baixo do que homem, por questão de quantidade de massa muscular mesmo. Até nisso a gente é pior, né? Tudo troca. E quando a gente vem para daí sedentarismo, a gente vai chegar a números próximos de 20, números abaixo de 20, que daí a gente está falando realmente de doentes, pessoas que realmente têm riscos aumentados, riscos maiores. E quando a gente fala sobre VO2 e longevidade, então assim, a minha melhora de longevidade, se eu sair de um VO2 de 18 e for para um VO2 de 28, eu reduzi muito o meu risco de morrer. Se eu sair de um VO2 de 60 para um VO2 de 70, não muda praticamente nada. Já tá bem alto. Então, assim, a curva, ela vem e depois ela começa a não ter mais tanta diferença em níveis extremamente altos. Sim. Mas, assim, quem tem... E, assim, um VO2 de 18 é um VO2 de uma pessoa de 85 anos. E tem gente com sedentarismo, obesidade, com 40 anos, com VO2 de 20, 18. Então, essas pessoas estão sempre sob maior risco. Então, assim, é uma métrica que ela nos ajuda a entender e é bom que é uma métrica que ela é objetiva. E, assim, tu precisa melhorar isso. Sim. E tu tem como treinar para melhorar e tu tem como provar para a pessoa depois, com testes sucessivos, que ela está melhorando. Isso é uma coisa também que motiva. Vou comparar o do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai agora tomou um aperto do médico, daí tem que começar a fazer exercício e a minha mãe faz exercício. Eu falei pro meu pai que a tua mãe fazia e que eu ia mandar ela no médico, e mandar ele no médico dela para falar sobre isso. Eu vou fazer uma competição entre os meus pais. Boa. Meu pai é competitivo, ele é vai um bom jeito trás. de incentivar, né? Porque só caminhar não traz todo esse benefício, né? Agora tá fazendo abdominal também.
É uma geração que eu acho que precisa, né, Tomar uns ter mais... tapas. Exatamente. E, Boda, conta pra nós, assim, uma experiência tua, ou uma situação, uma prova legal, ou que tu passou algum perrengue, ou que tu tem uma lembrança boa, assim, nos teus anos de triatlo. Que tu queira Eu acho que compartilhar, lembranças assim. boas e perrengues tem algumas. Conta alguma Mas vamos situação, trazer uma assim. que seja um perrengue e uma lembrança boa ao mesmo tempo. Eu me classifiquei para Kona uma primeira vez em 2016. Foi no meu quarto Ironman? Quarto. Primeiro Ironman eu perdi por 20 segundos, fui ultrapassado no quilômetro 41.900. Ai, que horror. Depois eu tive algumas experiências bem ruins em 2014 e essa foi um perrengue, talvez tenha sido o meu maior perrengue em prova, foi o meu segundo Ironman em 2014. Eu era residente de medicina interna, uma fase difícil, vinha numas provas que eu acho que era só estresse mesmo, assim, com problema gastrointestinal em todas as provas, só que eu tava super bem treinado. Daí eu decidi, e não é incomum a questão de diarreia em prova e usar loperamida, né, e Mosec antes para tentar... testei numa prova, deu certo. Cheguei, no Iron vou tomar um antes e um antes sair para correr. No quilômetro 18, meu intestino simplesmente parou, minha barriga distendeu. Foi a pior dor abdominal que eu tive na minha vida. Tive que caminhar os últimos 22, 24 quilômetros. Meu Deus. Então, Terminou caminhando. Terminei 10 horas e 14, eu acho. E caminhando. Caminhei os últimos 20... Não, caminhar 20 quilômetros pra mim Não, e terminar com esse cúmulo tempo. da resiliência. E terminar com esse tempo bom. E 2016, que daí é um perrengue grande com uma lembrança muito boa, que eu também cheguei super bem para Kona. Tava nos treinos, acho que no meu melhor momento, até aquela fase de treino, né? Que daí eu já tinha 6, 7 anos de triatlo. Daí um mês antes da prova, saía para correr, uma dor aguda no quadril que era uma dor lancinante. Daí nas últimas semanas, assim, saía, corria 2 minutos e parava. Vai, médico, faz eco, faz ressonância, pedalava, não sentia nada, ia correr, nada. Ressonância normal, eco normal. Os caras, tu não tem nada. Eu falei, tenho dor, não consigo correr. Daí fui pra prova, isso foi um mês, né? Há um mês que eu não corria. Daí eu pensei, tô classificado, tô com tudo pago, vou pra Kona, vou nadar, vou pedalar, vou entregar a bike e vou pra casa. O que eu vou fazer? Só que ao longo do mês foi melhorando, só que eu não fiquei tentando, porque se fosse alguma coisa eu tinha medo de piorar, eu pensei, só vou correr no dia da prova. Quarta-feira eu fui conhecer o Energy Lab, saí pra correr, acho que eu corri uns 2 minutos, 2, 3. Daí tava meu irmão e o Jonas, um amigo nosso. Daí eu falei pra eles, olha, não tá tão ruim, mas eu vou parar. Quarta-feira, a prova era sábado. Eu corri 3 minutos. Meu Deus. Daí eu larguei, eu pensei, vamos ver. Daí tomei um Toragesic. Antes da prova, eu falei, vamos indo, vamos mascarar um pouquinho a dor. Mas assim, a dor que eu sentia não... Era completamente impossível que eu fosse fazer a prova. Não façam isso, né? Não tomem remédio. Não reproduzam. Mas vamos A gente põe um bi quando ele fala o nome do remédio, para as pessoas não Porque senão comprarem. todo mundo vai tomar. Não, o Boda disse que dá para tomar. E daí eu saí da natação, corri na transição, pensei, não tá tão ruim. Eu falei, pelo menos sair para correr eu vou. Fiz o pedal, entreguei a bicicleta e saí para correr. A minha casa que eu tinha alugado, ela era 3 quilômetros da transição. Eu falei, na pior das hipóteses eu paro ali. Daí fazia o retorno ali na Ali Drive no quilômetro 8 e passava na frente de casa de novo com 13. Passei no 3, passei no 13, daí eu pensei... Tá, agora deu. Vambora! Tá dando pra correr, vambora. Obviamente, eu olho os vídeos agora, era uma marcha meio cambaleante, assim. Mas assim, olhava o relógio, era 4,50, 5 por 1. Eu falei, se eu conseguir sustentar isso até o final, tá lindo. Só que daí no 16 tu sai, tu vai pra estrada, tu vai lá pra Queen Cay e tu não volta mais.
Daí, tipo, era uma decisão muito difícil, assim, porque se tu para lá no Energy Lab, tu tá 15 quilômetros da tua casa e tu tem que voltar caminhando, não tem o que fazer. Ou talvez possa sair algo resgatado por alguma ambulância, alguma coisa. E daí eu fui, daí a dor começou a aumentar, e também a questão muscular de não correr um mês. E daí na descida, né, faltando uns 2 km pra prova, a gente desce a Palani, que é uma lomba super íngreme, que eu acho que foi o meu erro. Eu decidi descer correndo. Daí com o aumento do impacto, quando eu cheguei lá embaixo, daí faltava uma milha, né, 1.600 metros, daí eu falei, bom, agora eu não corro mais. Daí eu comecei a caminhar, só que, putz, ali imagina, eu tava com... Já tá com umas 9 horas e 40 e pouquinhos. Eu, tipo, porque o cara vai caminhar, tá chegando a sub 10 em Kona, porque, tipo, daí eu caminhava e todo mundo corre, daí eu tentava correr, não dava. Daí esse meu amigo apareceu, que ele tinha ido só torcer, ele falou, corre, daí eu corri com ele uns 10 metros. Daí ele, não, vamos de novo. Daí na segunda vez que ele me viu tentando com ele, ele falou, não, agora só caminha até o fim. Desiste. Tá feio. E daí foi também mais uma prova que terminei caminhando, mas assim, o fato de ter terminado e cruzado a linha foi uma experiência que foi um perrengue, mas que a felicidade, a emoção da chegada valeu a pena, assim. A inspiração, né? E não descobriu o que era. Daí quando eu voltei, eu ainda tinha que ficar fazendo turismo lá, daí eu fiz um pouco mais de turismo mancando. Daí eu voltei e não passava, daí eu falei, vou repetir a ressonância. Daí tinha distensão grau 2 do psoas, tinha fratura de estresse no fêmur. A princípio era tudo uma disfunção do psoas mesmo, que não dá, e ficou puxando bem na inserção ali no fêmur, no trocânter menor, e na prova puxou e foi fazendo edema no osso, assim. Daí foi... mesmo de sempre, né? Todo mundo tem. Não tem fratura, ou o psoas é sempre o problemático, né? Pra tudo. Mas é impressionante que no dia da prova parece que, não sei se é o que a gente tá sentindo, a química. Eu passei por uma situação parecida com a tua na maratona, que eu fiquei um mês sem correr, porque eu tava... E depois eu fiz a ressonância. Edema ósseo, tendinite dos adutores que puxavam o pubis e eu não conseguia caminhar. No dia da prova, eu não sei o que aconteceu. Corri manca. Foi feia também. Mas acabei. Depois não caminhei nunca mais, né? Daí eu fiquei uma semana lesionada. Mas acho que a gente aprende, assim, hoje em dia... Aprende a não fazer mais. Eu abandonei a maratona esse ano com 16 km de prova. Com medo de repetir o que eu fiz em 2016. Então, acho que foi como aprendizado. E eu acho que se fosse qualquer outra prova, não fosse a minha primeira participação no Mundial, eu teria abandonado. Tem todo um cenário. Tem toda a questão, né? Assim, tipo, eu vim até aqui e eu quero acabar. Sim. Tem todo o emocional, né? E é Kona, né? Assim. Exatamente. Acho que se fosse qualquer outro lugar, eu teria abandonado e serviu até para, assim... não negligenciar tantos sinais do corpo, assim. Não sei se... Eu acho que isso é o mais importante, né? A gente ter essa percepção de fadiga, dor, sensações que às vezes a gente ignora para terminar ou concluir, né? E pode ter um preço bem alto, né? É verdade. Pra gente terminar, uma dica para quem tá nos ouvindo, para cuidar do seu coração e da sua performance. Bom, para quem não pratica exercício, comece. Para quem para quem já faz exercício, pense muito na consistência e longevidade que os exercícios vão levar para a tua vida, pensando no esporte não para agora, não só para uma performance de curto prazo, mas numa performance de longo prazo com saúde e melhora de qualidade de vida ao longo dos anos. Muito bom. Muito bem. Eu sempre falo pra Sati que todas as vezes que a gente entrevista alguém da saúde, eu aprendo alguma coisa. Hoje parece que eu tive uma aula de biologia. A Fran sempre capta bem, né? Ela sabe bastante inteligente. Eu presto atenção. Eu queria agradecer o Camilo, que é nosso amigo em comum, que fez a ponte e que começou a correr. Que eu tô orgulhosa dele. Que ele correu com a minha... uma prova que eu abortei, não foi? Foi essa aí. Eu sou a pessoa que aborta, mas pelo menos eu deixo as pessoas correrem.
Eu onboardo as pessoas. Depois ele vai me contar se o Buda falou que foi bom o podcast. E o Camilo é um caso do que começou a correr e a parte de músculo tendíneo não acompanhou, né? Exatamente. Teve lesão, teve que É parar, isso aí. tá voltando aos poucos. E sempre jogou tênis. Então, cada esporte é um esporte. Nossa, não, dentro do Cada ciclismo, cada tipo de bicicleta é um esporte diferente. Esses dias verdade. eu fui pra Tu pedalar que tá de mountain na bike. MTB agora, né? Nossa, parece que eu nunca pedalei na minha vida. É bizarro, é bizarro. Muito obrigada pelo teu tempo. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode falar ainda, né? Tem muitas áreas dentro da cardiologia que a gente poderia usar. Agora a porta tá aberta, então tu não vai mais te livrar da gente. Só lamento. E a gente queria te dar um presentinho Obrigado. dos nossos 2 principais apoiadores. E que um é a boné Divina- baixa pace. O boné Baixa Pace. E a gente tem a Divina Terra do Shopping Praia de Belas, que a gente tem cupom. E o Ryan, que é o nosso... Deita tudo dentro e depois você dá uma olhadinha. Que é o nosso Life Planner, que cuida, né, não só do nosso bem-estar físico, mas também Financeiro. do financeiro. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, Acertou de comentem. Eu tô acertando. Acertou de Tô novo. pensando. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais, gente. Muito obrigado.